Parte 3. Determinações ácido-base, incluindo gases do sangue. Parte 1. Guia de estudos do BOC. 1. Os resultados esperados de gasometria arterial para um paciente com insuficiência renal crônica corresponderiam ao padrão de A. Acidose metabólica. B. Acidose respiratória. C. Alcalose metabólica. D. Alcalose respiratória. Resposta: A. Acidose metabólica. Raciocínio. Na insuficiência renal crônica, os rins perdem a capacidade de 1. Excretar H+, ácidos fixos como sulfatos e fosfatos, e 2. Reabsorver HCO3-. O resultado primário é a queda de HCO3-, levando a pH baixo, acidose metabólica. A compensação é respiratória com hiperventilação, queda do PCO2, mas o distúrbio básico continua metabólico. B. Acidose respiratória. Primária por queda de PCO2 não é o esperado na DRC. C. Alcalose metabólica. Exigiria aumento do HCO3-, oposto do que ocorre. D. Alcalose respiratória. Exigiria queda do PCO2 primário, não explica a fisiopatologia renal. 2. A diarreia intensa causa A. Acidose metabólica. B. Alcalose metabólica. C. Acidose respiratória. D. Alcalose respiratória. Resposta: A. Acidose metabólica. Raciocínio. Durante episódios de diarreia intensa, o intestino perde grandes quantidades de bicarbonato, HCO3-, presente nos fluidos intestinais. O bicarbonato é uma base importante no equilíbrio ácido-base. Sua perda leva a queda do HCO3- plasmático, queda do pH sanguíneo, acidose metabólica. O organismo tenta compensar essa acidose respiratoriamente, através de hiperventilação, respiração rápida, para eliminar CO2 e elevar o pH. Mas o distúrbio primário continua metabólico. B. Alcalose metabólica. Ocorre em vômitos prolongados, devido à perda de HCl gástrico, base retida, ácido perdido. C. Acidose respiratória. É causada por retenção de CO2, como em DPUC, hipoventilação. D. Alcalose respiratória. Resulta de eliminação excessiva de CO2, como em hiperventilação psicogênica ou hipóxia. Portanto, a perda de HCO3- nas fezes implica em acidose metabólica. Questão 3. Os resultados deste paciente na tabela são compatíveis com qual das condições clínicas listadas? Teste. Resultado. pH, 7,18. PO2, 86 mm de mercúrio. PCO2, 60 mm de mercúrio. Saturação O2, 92%. HCO3-, 21 miliequivalentes por litro. TCO2, 23 miliequivalentes por litro. Excesso de base, menos 8,0 miliequivalentes por litro. A. Febre. B. Uremia. C. Enfisema. D. Desidratação. Resposta: C. Enfisema. Raciocínio. pH 7,18, acidemia. PCO2, 60 mm de mercúrio, aumentado, a retenção de CO2, acidose respiratória. HCO3-, 21 miliequivalentes por litro, está levemente baixo, o que indica compensação incompleta, ou início agudo. Esse padrão, alta PCO2 com pH baixo e oxigenação moderadamente reduzida, PO2 86 mm de mercúrio, saturação 92%, é clássico de DPUC e enfisema, onde há redução da capacidade pulmonar de eliminar CO2. Logo, o distúrbio primário é respiratório, acidose respiratória, não metabólico, e o quadro clínico é enfisema. 4. A concentração total de CO2 é composta por quais componentes? A. H2CO3 mais HCO3-. B. PCO2 mais HCO3-. C. H2CO3 mais PCO2. D. TCO2 mais H2CO3. Resposta: A. H2CO3 mais HCO3-. Raciocínio. A concentração total de CO2, TCO2, no sangue representa todo o dióxido de carbono presente no sistema ácido-base,
que inclui CO2 dissolvido, convertido rapidamente em ácido carbônico, H2CO3. Bicarbonato, HCO3-, que é a forma predominante, 95% do total. A relação é TCO2 igual HCO3-, mais H2CO3, mais CO2 dissolvido. Mas como o H2CO3 é aproximadamente igual ao CO2 dissolvido e juntas são tratadas como CO2 não bicarbonato, o total é simplificado para TCO2 é aproximadamente igual a HCO3- mais H2CO3. Em laboratório, o TCO2 medido no soro reflete essencialmente o HCO3-, pois o H2CO3 representa menos de 5% do total. 5. Um paciente com enfisema que sofre de acúmulo de fluido nos espaços alveolares provavelmente se encontra em qual estado metabólico? A. Acidose respiratória. B. Alcalose respiratória. C. Acidose metabólica. D. Alcalose metabólica. Resposta: A. Acidose respiratória. Raciocínio. O enfisema pulmonar é uma doença obstrutiva crônica em que há diminuição da capacidade de troca gasosa e retenção de CO2. Se houver acúmulo de fluido nos alvéolos, como edema pulmonar concomitante, a ventilação alveolar piora ainda mais, menor eliminação de CO2, aumento da PCO2, queda do pH. Logo, o distúrbio é acidose respiratória, pois o problema está na ventilação e eliminação de CO2, não em perda ou ganho de bicarbonato. Conclusão. Em um paciente com enfisema e acúmulo de fluido alveolar, a ventilação fica gravemente comprometida, levando à retenção de CO2 e, portanto, à acidose respiratória, A. 6. Em um sangue com pH 7,40, qual é a razão entre bicarbonato e ácido carbônico? A. 15:1. B. 20:1. C. 25:1. D. 30:1. Resposta: B. 20:1. Raciocínio. A relação entre bicarbonato, HCO3-, e ácido carbônico, H2CO3, no sangue é descrita pela equação de Henderson-Hasselbalch. Sabendo que pH igual a 7,40, pKa igual a 6,10, para o sistema H2CO3, HCO3- no sangue. Substituindo 7,40 é igual a 6,10 mais log de HCO3- sobre H2CO3. 1,30 igual log de HCO3- sobre H2CO3. HCO3- sobre H2CO3 é igual a 10 elevado a 1,30 é igual a 20:1. Interpretação. Essa razão de 20:1 é fundamental para manter o pH sanguíneo normal de 7,40. Pequenas variações alteram o equilíbrio. Aumento da razão, maior que 20:1, alcalose, queda da razão, menor que 20:1, acidose. Conclusão. No sangue normal, pH 7,40. A razão bicarbonato ácido carbônico igual a 20:1. 7. A concentração de ácido carbônico pode ser calculada da seguinte forma: A. HCO3- sobre 2,8. B. HCO3- sobre H2CO3. C. PCO2 vezes 0,03. D. TCO2 vezes 0,03. Resposta: C. PCO2 vezes 0,03. Raciocínio. O ácido carbônico, H2CO3, está em equilíbrio direto com CO2 dissolvido no plasma, segundo a reação. CO2 mais H2O igual H2CO3 igual HCO3- mais H+. A concentração de CO2 dissolvido, e, portanto, de H2CO3, é proporcional à pressão parcial de CO2, PCO2, de acordo com a lei de Henry. CO2 dissolvidos é igual a alfa vezes PCO2, onde alfa, coeficiente de solubilidade do CO2 no plasma 37 graus Celsius, igual a 0,03 milimol por litro vezes milímetros de mercúrio elevado a -1. Assim, o H2CO3 pode ser estimado por H2CO3 é igual a 0,03 vezes PCO2. Esse valor é usado diretamente na equação de Henderson-Hasselbalch. Parâmetro. Significado.
PCO2 multiplicação 0,03, concentração de H2CO3, ou CO2 dissolvido. HCO3-, base conjugada do tampão bicarbonato. Relação HCO3-H2CO3. Determina o pH sanguíneo. Conclusão. A concentração de ácido carbônico é calculada multiplicando-se a PCO2 por 0,03. Portanto, a alternativa correta é C. 8. O intervalo de referência para o pH do sangue arterial medido a 37 graus Celsius é A. 7,28 a 7,34. B. 7,33 a 7,37. C. 7,35 a 7,45. D. 7,45 a 7,50. Resposta. C. 7,35 a 7,45. Raciocínio. O pH arterial normal reflete o equilíbrio entre o sistema respiratório, controle do CO2, ácido volátil, e o sistema metabólico renal, controle do HCO3-, base. A homeostase fisiológica mantém o pH arterial próximo de 7,40, com o intervalo de normalidade estreito, 7,35 a 7,45. Valores menor que 7,35, acidemia, acidose. Valores maior que 7,45, alcalemia, alcalose. O sangue venoso tem pH um pouco mais baixo, 7,32 a 7,38, devido à maior concentração de CO2. 9. Um homem de 68 anos chega ao pronto-socorro com glicose de 722 mg por decilitro e acetona sérica 4+ sem diluição. A gasometria arterial desse paciente provavelmente mostrará A. pH baixo. B. pH alto. C. PO2 baixo. D. PO2 alto. Resposta. A. pH baixo. Raciocínio. Glicemia extremamente elevada mais cetona sérica muito positiva. Acetona 4+, quadro clássico de cetoacidose diabética, CAD. Na CAD, a produção excessiva de ácidos cetônicos, acetoacético e beta-hidroxibutírico, consome HCO3-, causando acidose metabólica. Queda de HCO3-, implica em queda do pH. A compensação é respiratória, hiperventilação cusmal, levando à queda do PCO2-. O PO2 tende a ser normal ou discretamente alterado, não é a principal expectativa. Portanto, o achado mais provável na gasometria é pH baixo. 10. Um paciente é admitido no pronto-socorro em alcalose metabólica. Qual das alternativas é consistente com esse diagnóstico? A. TCO2 alto, HCO3- aumentado. B. TCO2 baixo, HCO3- aumentado. C. TCO2 alto, H2CO3 diminuído. D. TCO2 baixo, H2CO3 diminuído. Resposta. A. TCO2 alto, HCO3- aumentado. Raciocínio. Em alcalose metabólica, o distúrbio primário é o aumento de HCO3-. TCO2, CO2 total, igual HCO3- mais H2CO3, igual CO2 dissolvido, sendo HCO3- a maior fração. Logo, se HCO3- aumenta, TCO2 aumenta. A compensação é respiratória por hipoventilação, aumento de PCO leva ao aumento do H2CO3. Portanto, o padrão que bate com alcalose metabólica é HCO3- elevado com TCO2 elevado, alternativa, A. 11. Uma pessoa suspeita de ter alcalose metabólica apresentaria quais dos seguintes achados laboratoriais? A. Conteúdo de CO2 e PCO2 elevados, pH diminuído. B. Conteúdo de CO2 diminuído e pH elevado. C. Conteúdo de CO2, PCO2 e pH diminuídos. D. Conteúdo de CO2 e pH elevados. Resposta. D. Conteúdo de CO2 e pH elevados. Raciocínio. Na alcalose metabólica, o distúrbio primário é o aumento do HCO3-, base em excesso. Como o conteúdo total de CO2, TCO2, é formado principalmente por HCO3- mais H2CO3, o aumento de HCO3-
causa elevação do TCO2. O excesso de base eleva o pH sanguíneo, tornando-o alcalino. A compensação fisiológica é respiratória, com hipoventilação, retenção de CO2, podendo aumentar levemente a PCO2, mas o achado principal é pH aumentado e TCO2 diminuído. 12. A acidose metabólica é descrita como a. Aumento no conteúdo de CO2 e na PCO2, com pH diminuído. b. Diminuição no conteúdo de CO2 com aumento do pH. c. Aumento no CO2 com aumento do pH. d. Diminuição no conteúdo de CO2 e na PCO2, com pH diminuído. Resposta. d. Diminuição no conteúdo de CO2 e na PCO2, com pH diminuído. Raciocínio. Na acidose metabólica, o distúrbio primário é a diminuição do bicarbonato, HCO3-, que leva à queda do pH sanguíneo, acidemia. O organismo tenta compensar essa acidose respirando mais rápido, hiperventilação, o que reduz a PCO2 e, portanto, o conteúdo total de CO2, TCO2. Assim, pH diminuído, acidose, HCO3- diminuído, base perdida. PCO2 diminuído, compensação respiratória. TCO2 diminuído, porque depende de HCO3- e H2CO3. 13. A acidose respiratória é descrita como a. Aumento no conteúdo de CO2 e na PCO2, com pH diminuído. b. Diminuição no conteúdo de CO2 com aumento do pH. c. Aumento no CO2 com aumento do pH. d. Diminuição no conteúdo de CO2 e na PCO2, com pH diminuído. Resposta. A. Aumento no conteúdo de CO2 e na PCO2, com pH diminuído. Raciocínio. Na acidose respiratória, o problema é respiratório. O corpo não consegue eliminar CO2 adequadamente, por exemplo, em DPUC, enfisema ou depressão respiratória. Com isso, o CO2 se acumula no sangue, aumento de PCO2. O excesso de CO2 reage com a água formando ácido carbônico, H2CO3. CO2 mais H2O leva H2CO3, que leva H+, mais HCO3-. O aumento de H+, leva à queda do pH, acidose. O conteúdo total de CO2, TCO2, também aumenta, já que inclui CO2 dissolvido e HCO3-. 14. Uma causa comum de alcalose respiratória é a. Vômitos. b. Inanição. c. Asma. d. Hiperventilação. Resposta. d. Hiperventilação. Raciocínio. Na alcalose respiratória, o distúrbio primário é a eliminação excessiva de CO2 pelos pulmões, o que reduz a concentração de ácido carbônico, H2CO3, e eleva o pH sanguíneo. A causa mais frequente dessa perda de CO2 é a hiperventilação, respiração rápida e profunda, que pode ocorrer em situações como ansiedade ou pânico, dor, febre, hipóxia, ou uso de ventilação mecânica excessiva. Quando o CO2 diminui, H2CO3 diminui, H+ diminui, pH aumenta, alcalose respiratória. 15. A acidose e a alcalose são melhor definidas como flutuações no pH sanguíneo e no conteúdo de CO2 devido a mudanças em a. Efeito Bohr. b. Conteúdo de O2. c. Tampão bicarbonato. d. Anidrase carbônica. Resposta. c. Tampão bicarbonato. Raciocínio. As variações de pH e CO2 no sangue que definem acidose e alcalose estão diretamente relacionadas ao sistema tampão bicarbonato ácido carbônico, o principal mecanismo regulador do equilíbrio ácido-base no organismo. Esse sistema é representado pela reação CO2 mais H2O, leva H2CO3, que leva H+, mais HCO3-. Quando há acúmulo de CO2, aumenta o H2CO3, aumenta o H+, acidose. Quando há eliminação excessiva de CO2, diminui o H2CO3, diminui o H+, alcalose. O sistema tampão bicarbonato é, portanto, o eixo central que liga CO2, componente respiratório, e HCO3-, componente metabólico, ao controle do pH sanguíneo. 16. Uma amostra para gasometria foi enviada ao laboratório em gelo,
com uma bolha de ar presente na seringa. O sangue ficou exposto ao ar ambiente por maior ou igual a 30 minutos. A seguinte alteração nos gases do sangue ocorrerá. A. Conteúdo de CO2 diminui. PCO2 aumenta. B. Conteúdo de CO2 aumenta e PO2 aumenta. pH aumenta. C. Conteúdo de CO2 diminui. E PCO2 diminui. pH diminui. D. PO2 aumenta. HCO3- diminui. Resposta. D. PO2 aumenta. HCO3- diminui. Raciocínio. Com bolha de ar e exposição ao ar ambiente, a difusão gasosa entre o sangue e o ar. PO2 tende a subir. O ar ambiente tem PO2 alto igual a 150 mmHg. O2 difunde para o sangue. CO2 se perde para a bolha ao ambiente. PCO2 e TCO2 caem. Pela Henderson Hasselbalch, a perda de CO2 desloca o equilíbrio para a esquerda. H+, mais HCO3-, resulta em H2CO3, que resulta em CO2, consumindo H+, e HCO3-. pH sobe, alcaliniza. HCO3- diminui. O sangue em gelo reduz o metabolismo celular. Então o efeito dominante é a difusão com o ar, não a produção metabólica de CO2. Logo, o padrão esperado é PO2 aumenta, HCO3- diminui. D. 17. Os resultados desta tabela são mais compatíveis com eletrólitos séricos. Resultado: sódio, 136 mil equivalentes por litro. Potássio, 4,4 mil equivalentes por litro. Cloreto, 92 mil equivalentes por litro, baixo. Bicarbonato, 40 mil equivalentes por litro, alto. Sangue arterial. Resultado: pH, 7,32, acidemia. PCO2, 79 milímetros de mercúrio, muito alto. A. Alcalose respiratória. B. Acidose respiratória. C. Alcalose metabólica. D. Acidose metabólica. Resposta: B. Acidose respiratória. Raciocínio. pH 7,32 indica acidemia. PCO2 79 milímetros de mercúrio, aumentado, indica retenção de CO2, distúrbio respiratório acidótico. HCO3-, 40 mil equivalentes por litro, aumentado, e cloreto baixo sugerem compensação renal crônica. Rim retém bicarbonato e excreta cloreto para tamponar o excesso de ácido. Verificação pela regra de compensação. Em acidose respiratória crônica, o HCO3- aumenta entre 3,5 a 4 mil equivalentes por litro para cada 10 milímetros de mercúrio de elevação do PCO2. Delta PCO2 é igual a 79-40 é igual a 39 mmHg. Aumento esperado de HCO3- igual a 14 a 16 mil equivalentes por litro. HCO3- normal igual a 24. Esperado igual a 38 a 40. Exatamente o que vemos, 40. Conclusão. Quadro típico de acidose respiratória crônica com compensação metabólica. Exemplo. DPUC e enfisema. Portanto, 18. O par de tampões mais importante no plasma é A. Par fosfato bifosfato. B. Par hemoglobina imidazol. C. Par bicarbonato ácido carbônico. D. Par sulfato bisulfato. Resposta: C. Par bicarbonato ácido carbônico. Raciocínio. O sistema tampão mais importante do plasma sanguíneo é o bicarbonato ácido carbônico, HCO3- H2CO3, pois atua em conjunto com os pulmões, que regulam o CO2 para H2CO3, e os rins, que regulam o HCO3-. Mantém o pH sanguíneo entre 7,35 e 7,45, neutralizando ácidos ou bases adicionados ao sangue. A reação fundamental é CO2 mais H2O, gera H2CO3 que gera H+, mais HCO3-. Esse sistema é aberto, porque o CO2 pode ser continuamente eliminado pelos pulmões, permitindo ajustes rápidos do pH. Outros tampões importantes, mas secundários. Fosfato bifosfato. HPO42-, H2PO4- atua principalmente dentro das células e no túbulo renal. Hemoglobina ou imidazol. Importante no sangue total, especialmente dentro das hemácias.
sulfato ou bisulfato, papel muito pequeno no equilíbrio ácido-base. Portanto, o sistema tampão bicarbonato ácido carbônico é o mais relevante no plasma. Alternativa C. 19. A maior parte do dióxido de carbono presente no sangue está na forma de A. CO2 dissolvido. B. Carbonato. C. Íon bicarbonato. D. Ácido carbônico. Resposta: C. Íon bicarbonato. HCO3-. Raciocínio: quando o CO2 entra no sangue, ele reage com a água formando ácido carbônico, H2CO3, que rapidamente se dissocia em H+ e HCO3-. CO2 mais H2O gera H2CO3 que gera H+, mais HCO3-. Embora o CO2 dissolvido e o H2CO3 existam, a forma predominante de CO2 transportado no sangue é o íon bicarbonato, HCO3-, representando cerca de 90% do total de CO2 no plasma. 20. Na acidose respiratória, um mecanismo compensatório é A. Aumento da taxa respiratória. B. Diminuição da formação de amônia. C. Aumento da PCO2 no sangue. D. Aumento da concentração plasmática de bicarbonato. Resposta: D. Aumento da concentração plasmática de bicarbonato. Raciocínio: na acidose respiratória, o problema primário é a retenção de CO2 devido à hipoventilação, exemplo, DPUC, enfisema, depressão respiratória. O aumento de CO2 leva a mais H2CO3, que se dissocia em H+ e HCO3-, diminuindo o pH, acidemia. Como os pulmões são a origem do problema, a compensação vem dos rins. O rim aumenta a reabsorção de HCO3-, base, e aumenta a excreção de H+, ácido, muitas vezes sob a forma de NH4+, amônia. Isso eleva o bicarbonato plasmático para tamponar o excesso de ácido.